Primeiro, as eleições do Senado. Há 2 dias dessas eleições que vão decidir quem será o novo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Publicamente, a disputa ganha contornos de reedição daquele embate ideológico que pautou o país nos últimos 4 anos. Mas o que está em jogo mesmo é o controle do poder na Casa Legislativa. A reportagem é da Caroline Rosito. Atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tem até aqui o apoio declarado de 6 partidos, totalizando os votos de 51 senadores. A invasão da sede dos 3 poderes em 8 de janeiro fez com que aliados do senador mineiro reforçassem o discurso de que é preciso reeleger Pacheco para barrar novos atos contra a democracia e garantir uma relação pacífica entre os poderes. O presidente Rodrigo Pacheco fez um bom trabalho, foi um presidente que conseguiu administrar o Senado e o Congresso Nacional num momento de crise muito aguda, tomando decisões importantes, né, que pudesse garantir a democracia, o Estado democrático de direito. O principal concorrente de Pacheco é Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro. Para alavancar a candidatura de Marinho, o PL articulou um bloco com as outras 2 siglas que reúnem hoje os principais aliados do ex-presidente, o PP e Republicanos. O grupo diz que pretende, abre aspas, resgatar a independência do Senado, fecha aspas. Nós estamos procurando agora, com essa renovação do Rogério, que nós possamos ter um outro candidato que possa equilibrar melhor esse jogo agora entre Congresso Nacional, Executivo e também o Judiciário. O Rogério vai trazer liberdade e vai proteger sim a casa, né? Os senadores serão protegidos, mas não serão subordinados, submissos a um determinado poder. Quem comandar o Senado pelos próximos 2 anos terá o poder de definir as pautas da casa e também o controle sobre temas sensíveis e que dividem os parlamentares atualmente, como a aceitação ou recusa de pedidos de CPI ou de processos de impeachment de ministros do Supremo. Os principais candidatos trabalham intensamente na articulação e apostam as chances de vitória na expectativa de traições vindas do outro lado. Isso porque o voto para a presidência do Senado é secreto. Para além da pauta ideológica, está em jogo ainda a alternância ou não nas instâncias de comando do Senado, já que o grupo derrotado deve ficar de fora da mesa diretora e perder o comando de comissões na casa. O número de senadores descontentes com Pacheco por conta dessas indicações faz o grupo de Marinho crer em um movimento forte de dissidentes. Aqueles envolvidos na tentativa de reeleição de Pacheco calculam ter entre 55 e 60 votos para o candidato preferido do governo Lula. Já aliados de Marinho garantem contar com apoio suficiente para um empate. O bloco de apoio a Marinho conta hoje com 23 senadores. Vence a disputa aquele que receber no mínimo 41 votos. Caso ninguém atinja esse número, haverá um segundo turno. WW, de volta para a análise. Caio, começo com você que está em loco, que tem a temperatura para nós. Tem mesmo uma candidatura de Rogério Marinho crescendo? Tem disputa nessa eleição do Senado ou tem só burburinho nas redes sociais feito pelo pessoal da direita que está apoiando Marinho? Vamos lá, Raquel, boa noite a todos. Raquel, em relação a um mês atrás, sim, a candidatura do Rogério Marinho cresceu. Agora, a avaliação geral aqui é que não a ponto de ameaçar esse favoritismo do Rodrigo Pacheco, o que não chega a ser, não deixa de ser também um certo incômodo, né? O Rodrigo Pacheco foi eleito há 2 anos com 57 votos e dificilmente, pelo menos essa é a aposta, inclusive de aliados dele, conseguirá obter esse mesmo número agora. Rogério Marinho era tido como azarão há um mês e conseguiu construir, está conseguindo aumentar o número de apoiadores, mas não chega, essa é a percepção geral aqui, vamos ver daqui até quarta-feira, mas não chega a ameaçar. Tem 2 leituras aí possíveis bem brevemente sobre essa candidatura e sobre essa eleição do Senado, que é muito mais, nesse ano pelo menos,
mais emocionante, vamos dizer assim, do que a da Câmara. Bom, primeiro, de ser um terceiro turno da eleição presidencial, ou seja, o Rodrigo Pacheco representa o candidato do Palácio do Planalto, o candidato do Lula, o candidato com um discurso conciliador, pró-democracia, e o Rogério Marinho representaria a candidatura bolsonarista, tanto que no final de semana lançou a candidatura repleto de ex-ministros do Bolsonaro. Esse é um olhar. Só que tem um outro olhar também, né, muito insuflado e colocado pelos aliados do Marinho, de que a candidatura do Pacheco representa a continuidade, representa o mesmo grupo no poder que já controlou essa legislatura inteira, o Senado, e continuaria a controlar, porque daí seria agora o Pacheco de novo, depois mais um aliado. E o grupo do Marinho representaria a mudança. Então tem esses dois olhares. Mas para te responder, a nossa percepção aqui é que não chega a ameaçar, mas já é maior do que há um mês, por exemplo. Clara, é terceiro turno? É democracia versus autoritarismo ou isso é só um malho de venda do Pacheco? Talvez seja um pouco de exagero dizer que é um terceiro turno, que é democracia contra autoritarismo, pensando que a gente está na esfera da democracia por excelência, que é o parlamento. Mas, sem sombra de dúvidas, é um presidente do Senado que está disposto a cooperar com o governo e com um partido que, embora não tenha feito parte da coalizão, da coligação que apoiou o presidente Lula, a gente sabe da proximidade do Gilberto Kassab com o presidente Lula e que houve conversas ao longo de todo o período. E, de outro lado, um opositor declarado ao governo eleito. Então, para o governo, uma possível vitória do Marinho seria muito ruim, porque teria o Senado controlado por um opositor e a Câmara controlada por um aliado peronobútil. Rafael, vamos testar a retórica do outro lado. A retórica dos aliados de Marinho é que trata-se da independência do Senado. A vitória dele seria um movimento pela independência do Senado. Será? Acho pouco provável. Primeiro, boa noite, né, da bancada, que todo mundo está ouvindo em casa. Acho pouco provável. Acho que é muito mais um jogo retórico nesse momento, né, Raquel, de tentar vender o apelo dessa candidatura. Eu acho que a gente ganha mais do ponto de vista da análise do cenário, enfim, dos conflitos importantes, se a gente pensar a eleição para a presidência das casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado, do ponto de vista da construção do presidencialismo de coalizão, né? Quando a gente olha historicamente, os presidentes que tiveram maior sucesso em implementação da sua agenda, eles conseguiram incorporar os partidos dos presidentes das casas legislativas. Então, isso é importante, sobretudo no momento em que há uma agenda de mudança muito grande, né? A própria administração do PT, né? O novo governo Lula, fala aí numa agenda reformista importante, não só na área econômica, mas sobretudo na área institucional. Tem muita coisa a ser apreciada por esse novo parlamento, de tal sorte que eu imagino que esse jogo de poder é que é mais relevante para a gente tentar entender a motivação de cada candidatura. E aí, Felipe, vamos colocar mais um elemento nesse jogo de poder, o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem ministros que fizeram um movimento, ligaram para os senadores pedindo votos para Pacheco. É uma interferência indevida do judiciário num processo legislativo ou diante de um candidato que é apoiado por correligionários que dizem abertamente que vão pedir impeachment de ministros do Supremo, é legítimo? É absolutamente imoral, né? Sua mensagem. Mas a gente vê posturas absolutamente contraditórias entre a prática e o discurso de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles atacam muito juízes e procuradores por politização, mas eles estão lá envolvidos diretamente em articulação política nos bastidores. E talvez tenham receio de que cresça esse movimento
que parte ali do bolsonarismo, mas que é mais amplo, tem pessoas ali que não são bolsonaristas raiz e que veem excessos e eventuais arbitrariedades vindas de decisões monocráticas, principalmente do Alexandre de Moraes, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal em geral. Se a gente lembrar aquela decisão do Luiz Roberto Barroso de determinar a Rodrigo Pacheco a abertura da CPI da pandemia, eu estava lembrando aqui os 3 requisitos que ele aponta para a abertura de uma CPI, né, que é você ter 1/3 de assinaturas, quer dizer, são 88 senadores, então são 27 necessárias as assinaturas para a abertura da CPI, um prazo definido e um objeto determinado para aquela investigação. E a CPI tem de ser aberta. Então, se você ganha um caldo ali, uma força, pode haver investigação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles querem evitar isso. Repito, não é preciso ter o presidente do Senado para que a CPI seja aberta, mas eles querem evitar um processo de impeachment, algo mais grave. Então, a bandeira do Rogério Marinho é muito essa, e ela abarca essa demanda bolsonarista. Ao mesmo tempo, tem um lado contraditório desse lado, que o Marinho promete aquilo que a família Bolsonaro sabotou, porque ela teve a oportunidade de estabelecer a CPI da Lava Toga e, no entanto, Flávio Bolsonaro, na época, denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo esquema de rachadinha no gabinete, fez pressão ali nos parlamentares do então PSL, que depois se uniu com o DEM na União Brasil, para que eles retirassem assinaturas. E Jair Bolsonaro pegou o telefone do Flávio para insistir com o Major Olímpio. O Major Olímpio me deu entrevista na época, falou que ele disse impropérios, palavrões. Então, assim, a família Bolsonaro não quis investigar ministros do Supremo naquela ocasião, que foi a ocasião da abertura do inquérito das fake news, porque o Dias Toffoli segurava a investigação do Flávio no Supremo Tribunal Federal. Mas agora, com as decisões do Moraes contra a militância bolsonarista, eles fazem essa promessa, todo esse movimento de rede social. Mas estão distantes ainda, nesses cálculos de bastidores, do Rodrigo Pacheco. Caio, e você em Brasília, o que você sente de interferência do Supremo nessa eleição do Senado? Bom, Raquel, na última quadra, no governo Bolsonaro, você tinha o Supremo Tribunal Federal de um lado, o Poder Executivo de outro, e o Congresso Nacional, de certa maneira, tentando manter uma distância ali. Estava muito bem servido, vamos dizer assim, com orçamento secreto, por aí vai. Nessa quadra, agora você tem sim um alinhamento político ali do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal. E aí você tem também a Câmara dos Deputados, de certa maneira, alinhada ali politicamente, principalmente ao Palácio do Planalto. Inclusive agora, nesse exato instante, o Arthur Lira participa de um jantar com a bancada do PT na Câmara, aqui num restaurante aqui em Brasília. E aí, se o Pacheco vence, você tem um alinhamento completo dos 3 poderes, Vou chamar 4, porque vou dividir o Congresso em 2. A única chance de ter algum problema ali do Supremo Tribunal Federal nessa questão é se a oposição a Pacheco vencer. Isso, de fato, está presente, inclusive, no discurso do Rogério Marinho, que aí seria uma voz um pouco mais crítica a esse ativismo judicial, que hoje está presente no discurso do Palácio do Planalto, mas de uma maneira positiva, diferentemente do período ali da Operação Lava Jato, que tinha muita crítica ao tal do ativismo judicial. Então, o Supremo Tribunal Federal não está tão presente assim. Essa é uma constatação desse xadrez aqui dos poderes, mas o Rogério Marinho tenta colocar isso, mas os atos golpistas de 8 de janeiro acabaram fortalecendo ali tanto a posição do presidente Lula, quanto a posição do Supremo Tribunal Federal. As medidas que o Alexandre de Moraes tomou tiveram um respaldo institucional muito grande. Então, se os bolsonaristas acreditavam, ou parte dos bolsonaristas, os mais extremistas ali, que invadiram os poderes, os golpistas acreditavam que aquilo, de certa maneira, poderia fragilizar o governo, de certa maneira, só fortaleceu e, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal também. Lara, você concorda com essa avaliação do Caio que os atos golpistas de 8 de janeiro favoreceram a eleição de líderes governistas nas 2 casas do Congresso nessa eleição legislativa? Sem dúvida, os atos de 8 de janeiro põem mais pressão nesse sentido, porque, por exemplo, a eleição de um aliado do ex-presidente Bolsonaro traria a possibilidade de pôr panos quentes em cima de parlamentares que tentaram minimizar
a gravidade do que aconteceu no dia 8. Inclusive, parlamentar que dentro do Congresso Nacional, vendo tudo destruído, tentou dizer que aquilo era mentira, que era uma montagem. Então, a gente sabe que existe uma bancada de deputados e senadores muito aliados com o presidente que tende a minimizar a gravidade do que aconteceu. E a eleição de um presidente do Senado tão alinhado com o bolsonarismo quanto o Marinho poderia ajudar a evitar que esses parlamentares sofram qualquer tipo de sanção, de repreenda. Eu acho muito difícil que eles sejam efetivamente punidos. Mas vai ter sempre um discurso de que, não, vocês não podem falar isso, né? Olha a segurança do Senado, era o que eu queria jogar para você, Felipe. Você imagina esses parlamentares que, de alguma forma, incentivaram os atos golpistas de 8 de janeiro, punidos por Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco? Eu não imagino, não. Eles sempre tentam colocar panos quentes, sempre fazem algum tipo de defesa corporativista, porque eles também querem apoio de todos os lados, né? Olha aí o que o Arthur Lira está fazendo para ganhar a reeleição com uma maioria bastante folgada, até para ter maior poder de barganha junto ao governo Lula, né? Ele está aumentando auxílio moradia, auxílio combustível, o salário dos parlamentares. A gente vai trazer isso em detalhe mais daqui a passagens pouquinho. Extras, perdão por antecipar, então, por Não, dar imagina. spoiler. Então, Arthur Lira, ele é o cara do acordão, ele era o centralizador e administrador do orçamento secreto, que acabou derrubado no Supremo Tribunal Federal, mas há outras ferramentas de escambo. E ele sempre tenta articular uma maneira de todo mundo ficar bem. Ele tem interlocução no Supremo Tribunal Federal, eu tendo sempre a achar um tanto grotesco que haja toda essa articulação política por parte do ministro Supremo. Eu falo isso, só acrescentando também em relação à sua primeira pergunta, porque o ministro do Supremo julga os parlamentares. Então, quando o ministro do Supremo participa de articulação política, tem um peso da caneta na mão. Quando o ministro do Supremo dá um telefonema, fazendo campanha para determinado grupo que está em disputa no Congresso Nacional, tem um peso, porque o ministro pode julgar o parlamentar no futuro. O parlamentar sente que ele está recebendo um recado. Então, eu acho isso muito grave. Nos Estados Unidos, você tem parlamentares que vão em comissões e criticam ministros do Supremo por esse tipo de atuação, às vezes por ir num jantar em que havia a presença de um político do partido rival. E aqui tudo se naturalizou, né? Eu não naturalizo nada disso.